O Robin Benedict nasceu na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e tinha uma beleza natural que chamava a atenção em todos os lugares que ia. Sendo uma artista talentosa que sonhava em um dia se tornar designer gráfica, ela infelizmente se desviou de seu caminho no final da adolescência. Tudo começou a desandar no ano de 1981, quando Robin participou de uma festa com seu até então namorado Ray Kostick, um ex-jogador do time New England Patriots. Enquanto estavam nessa festa, um traficante que também trabalhava como cafetão comentou que o Robin poderia fazer uma fortuna trabalhando nas ruas. Embora o Ray tenha rapidamente encerrado a conversa, as palavras ressoaram na cabeça de Robin, que estava procurando uma maneira de pagar sua escola de design. Com a intenção de ganhar dinheiro suficiente para financiar sua educação, ela começou a procurar alguém que a colocasse sob seus cuidados e encontrou Clarence Rogers. Sob seu olhar atento, a jovem de 19 anos, que até aquele momento havia seguido sua vida da maneira mais moralmente aceita possível, mergulhou de cabeça no lucrativo e perigoso mundo da prostituição. Infelizmente, a vida é feita de escolhas, e essa em especial acabaria sendo a responsável por levar Robin até as mãos de seu algoz. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal. E se quiser e puder, se torne um membro, porque além de ajudar o canal financeiramente para que eu possa continuar produzindo meus conteúdos, você também vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo para apoiadores que fica no WhatsApp. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Ao invés de colocar Robin para trabalhar nas ruas, Rogers a colocou no Good Times Charlie, um clube para homens que procuravam mulheres para terem relações casuais. Localizado no coração da Combat Zone, em Boston, o local era perfeito para que as mulheres encontrassem bons clientes e também tivessem uma relativa segurança. Então, em abril de 1981, Robin, que atendia pelo nome de Nadine quando estava trabalhando, foi abordada por um homem barrigudo de 41 anos, que se apresentou como o professor William Douglas. Casado e pai de 3 filhos, ele era muito conhecido no distrito por sua necessidade aparentemente insaciável de ter a companhia de mulheres que eram bonitas demais para estarem ao seu alcance. Depois de conversar por um tempo e determinar que ele era inofensivo, Robin lhe deu o resumo das coisas que faria e o que não faria, junto com o preço de seu serviço. Uma vez que os detalhes foram resolvidos, eles foram até um quarto barato em um hotel que alugava por hora e começaram os trabalhos. E este seria o primeiro de inúmeros encontros pagos que estavam por vir. Em pouco tempo, os dois passaram a se ver quase todos os dias, e mesmo que Douglas quisesse Robin apenas para ele, seus $100 por hora estavam acabando com suas finanças. E ao invés de controlar seus desejos, o que ele fez foi desviar cerca de $60 mil da Tufts University, onde ele trabalhava na área de pesquisas. Na tentativa de encobrir aquela sua fraude, ele colocou que aquele dinheiro era destinado ao pagamento de seu assistente, Robin Nadine Benedict. Depois de vários meses com Douglas monopolizando seu tempo, Robin começou a se cansar dele, pois o homem parecia ter esquecido que o relacionamento entre os dois era somente um negócio e nada mais. Quando ela finalmente lhe disse que pararia de lhe atender, ele não aceitou nada bem a notícia. Embora tenha concordado em recuar, rapidamente ficou claro que Douglas não tinha a intenção de deixá-la em paz. Estranhamente, algum tempo depois de dar o aviso a Douglas, o apartamento de Robin foi invadido e a pessoa roubou apenas sua secretária eletrônica. E quando ela comentou sobre o acontecido com o Douglas, que estava sempre no seu pé como um cachorrinho esperando um osso, ele prontamente lhe deu uma secretária eletrônica nova.
E enquanto estava sendo agradecido por seu feito bondoso, ele esqueceu de dizer a Robin que tinha ficado com o bip do aparelho, para que assim ele pudesse escutar todos os recados. Depois de ser banida do Good Time Charlie por má conduta, Robin aceitou um emprego em um spa, que era apenas uma fachada para um bordel. Quando Douglas soube dessa mudança, ele apresentou uma queixa contra ela, alegando que ela o havia lhe oferecido um programa quando ele só queria fazer uma massagem. E por isso, a Robin foi presa por aliciamento, e nesse momento era a palavra dela contra a dele. E naturalmente as autoridades acreditaram no estimado professor universitário, ao invés de acreditarem na garota de programa. A partir daquele ponto, quando o Douglas não estava fazendo de tudo para transformar a vida da Robin no inferno, ele estava lhe vigiando todas as horas do dia e da noite. Depois que a Robin o pegou lhe espiando várias vezes escondido em um arbusto, ela disse para seus colegas que seu ex-cliente estava a assustando e ela não sabia o que ele poderia fazer. Desesperada para acabar com o assédio constante, ela ligou para a esposa dele, Nancy, e contou tudo o que estava acontecendo. Ao invés de ficar surpresa com o comportamento de seu marido, ela parecia não se abalar com as alegações. E embora aquela conversa não tenha abalado a esposa sofredora, ela fez com que Douglas sofresse uma grande pressão. E por isso, no dia 5 de março de 1983, Douglas ligou para Robin mais de uma dúzia de vezes, implorando que ela o encontrasse em sua casa. Sabendo por experiência própria que ele não iria desistir até ter o que queria, Robin concordou em encontrá-lo mais tarde naquela noite. No entanto, antes de sair para esse encontro, a Robin deixou uma mensagem na secretária eletrônica de Clarence Rogers, a pessoa que supostamente tinha que cuidar dela. E embora não tenha ficado claro na mensagem, o Clarence sabia que ela estava muito incomodada por ter que encontrar aquela pessoa que estava infernizando sua vida. Infelizmente, o que de fato aconteceu quando Robin chegou à casa da família Douglas no subúrbio de Sharon, em Boston, provavelmente nunca será conhecida. Como o único que sobreviveu ao encontro foi um mentiroso habitual, os detalhes que ele forneceu às autoridades não são nem um pouco confiáveis, pois, de acordo com Douglas, Robin apareceu em sua casa de forma inesperada naquela noite enquanto sua esposa estava fora. Quando ele abriu a porta, ela entrou e exigiu o pagamento da quantia de $5.000 por seus serviços prestados. Quando ele hesitou em pagar, ela puxou uma marreta de sua bolsa e o atingiu na testa. Surpreso, ele pegou a arma e a atingiu 3 vezes em legítima defesa. Depois de verificar o pulso e não encontrar nenhum sinal de vida, ele embrulhou o corpo dela em uma colcha e o colocou no porta-malas do carro da Robin. Ele dirigiu para Providence, em Rhode Island, onde descartou os restos mortais de sua vítima em uma lixeira atrás de um prédio de apartamentos. E percebendo que tinha que abandonar o carro dela para se livrar de todas as evidências, ele dirigiu por 3 horas e meia até a cidade de Nova York, e depois de abandonar o veículo em uma estação de trem, ele voltou de trem para casa. Embora tenha se esforçado bastante para ocultar tudo o que havia feito, o Douglas deixou provas o suficiente em sua casa que eram o bastante para uma condenação. Bom, isso é, se a justiça fosse igual para todos. Já no dia 6 de março, o dia posterior à morte de Robin, 2 homens encontraram em uma lata de lixo uma jaqueta de veludo feminina, uma blusa azul masculina e uma grande marreta. E tudo estava coberto de sangue seco. Certos de que aquelas evidências contavam uma história terrível, aqueles homens acionaram as autoridades, e os policiais coletaram todas aquelas coisas e deixaram guardadas em seu armazém, pois não sabiam o que fazer, já que nenhum crime havia sido relatado. Bom, depois de não ter notícias de Robin por vários dias, a colega de trabalho dela, Savvy Birsham, sabia que algo estava errado. Consciente de como sua amiga estava assustada com o professor que a perseguia há meses, Savvy foi direto à polícia e contou tudo o que sabia sobre Douglas. Apesar de suas tentativas de despertar o interesse em descobrir o que aconteceu com sua amiga,
o oficial que havia recebido o relatório não estava entusiasmado com a ideia de gastar tempo com o caso de uma prostituta desaparecida, enquanto haviam outras questões mais urgentes em mãos. Porém, em julho de 1983, um carro foi descoberto abandonado perto de uma estação de trem em Nova York, e após analisarem a placa daquele veículo, foi descoberto que ele pertencia a Robin Benedict, que havia desaparecido 4 meses antes em Boston. Como naquela época as investigações caminhavam a passo de tartaruga, foi somente em abril de 1984 que a polícia fez uma visita à casa de William Douglas. E depois de ouvir dos policiais que eles haviam encontrado o carro, as roupas e a marreta, o Douglas contou toda aquela história que eu já narrei para vocês, pintando ele como uma vítima e a Robin como uma agressora. Quando a residência dele foi revistada, os investigadores encontraram uma bolsa, um bip, uma agenda de endereços e um par de roupas íntimas femininas escondidas em um armário. Todos os itens foram posteriormente identificados como tendo pertencido a Robin. Eles também descobriram pilhas de cartas de amor que ele havia escrito para ela, mas nunca havia enviado. Entretanto, sendo uma pessoa que não desiste fácil, Douglas insistia que aquelas evidências haviam sido plantadas em sua casa para dar a entender que ele estava obcecado por uma mulher que não significava nada para ele. E enquanto os policiais faziam buscas na casa, eles encontraram uma massa carnuda e o que pareciam ser ossos no bolso de uma jaqueta que pertencia ao Douglas. E uma análise laboratorial confirmou que aquele tecido era cerebral e também de ossos do crânio. Quanto mais a polícia investigava o Douglas, mais evidente se tornava que ele não era o cidadão honesto que se apresentava. Ao mesmo tempo que a polícia investigava Douglas pelo envolvimento na morte de Robin Benedict, a Universidade Tufts também o investigava por peculato e corrupção moral. Um representante do instituto alegou que quando eles falaram com Nancy Douglas sobre o comportamento errático e potencialmente ilegal de seu marido, ela lhes garantiu que tinha cuidado da garota raiz do problema. Ao saberem dessa declaração bastante ambígua de Nancy, os policiais a chamaram para uma entrevista. Quando questionada sobre seu possível envolvimento no crime, a Nancy disse que no dia 5 de março ela chegou em casa e viu o carro da Robin estacionado na frente. Então ela nem entrou, seguiu reto e, como não havia entrado no local, não tinha como dar mais informações. Quando os policiais conversaram com os membros da família, eles descobriram que a marreta que Douglas alegou que Robin havia trazido com ela naquela noite pertencia, na verdade, a seu sogro. Isso, na verdade, não foi nenhum choque para os investigadores que nunca acreditaram que Robin teria aparecido na casa do professor com uma pesada marreta que, de alguma forma, ela teria conseguido esconder dentro de uma carteira. Embora os detetives que trabalhavam no caso sentissem que tinham provas suficientes para prender seu assassino por muito tempo, os promotores não tinham a mesma certeza. Um obstáculo gigante que impediu uma condenação foi o fato de que o corpo de Robin nunca foi encontrado. Uma vez que quando Douglas deu a localização da lixeira onde ele havia descartado o corpo da vítima, o lixo já havia sido recolhido e enviado até um aterro, o que transformava praticamente impossível de encontrá-lo. Outra questão que desde o início atrapalhou a investigação foi o fato da enorme disparidade na situação social do agressor e da vítima, pois o Douglas era um professor e a Robin uma prostituta. Eles sabiam que seria praticamente impossível convencer um júri de que um professor da Tufts University havia tirado a vida de uma prostituta por quem ele se apaixonou. Além do mais, eles não conseguiriam engolir o fato de que ele teria feito aquilo na sala de sua própria casa com sua esposa, possivelmente também na residência. Quanto ao que realmente de fato aconteceu naquela noite, em 1983, foi teorizado que Robin apareceu para pedir a Douglas que a deixasse em paz, como ela havia feito tantas vezes sem sucesso no passado.
Quando teve início uma discussão acalorada, ele pegou a marreta que havia furtado da casa de seu sogro e a golpeou na parte de trás da cabeça enquanto ela se virava para correr. Essa suposição é reforçada por testes de laboratório que mostraram que os pedaços de cérebro e ossos encontrados no bolso da jaqueta de William vieram da parte posterior de um crânio. Depois de recolher seus pertences pessoais e guardá-los no armário, ele pegou suas roupas ensanguentadas e a ensacou antes de descartá-las. Ele então se livrou do corpo e do carro antes de retomar sua vida como se nada tivesse acontecido. Agora, o motivo dele ter guardado aquela massa cefálica já é outra questão que ninguém soube explicar. A única coisa certa é que, como ele não estava usando aquela jaqueta no momento em que o crime aconteceu, aquilo não estava ali por acaso. Infelizmente, como tudo aconteceu e como a Robin teve sua vida ceifada, parecia não importar para as pessoas que seriam as responsáveis por levar seu algoz à justiça. Robin era uma prostituta e isso por si só a condenava. Não importava o fato dela ter sonhos ou ter uma família que a amava. Depois de refletirem sobre isso, as autoridades chegaram à conclusão de que Robin não seria considerado uma vítima aos olhos do júri, e sabendo que a defesa iria condená-la por receber milhares de dólares de Douglas, os promotores decidiram oferecer um acordo a ele. Em vez de ser acusado de assassinato, ele foi autorizado a se declarar culpado do crime de homicídio culposo. E mesmo tendo sido condenado a uma pena de até 20 anos de prisão, ele cumpriu apenas 8 anos da sentença até ser liberado. Aparentemente, para a justiça, aquilo já era o bastante para compensar a vida de uma jovem de 20 anos de idade. Após todo o crime vir à tona, William e Nancy se divorciaram e ninguém sabe o que aconteceu com ela. Infelizmente, se ela sabia ou não mais coisas sobre o crime que deixou transparecer, permanece um mistério. O Douglas, por sua vez, se casou com uma mulher chamada Bonnie Jean enquanto ainda estava preso. Ele e sua esposa acabaram se estabelecendo em Connecticut, onde ele faleceu de causas naturais no ano de 2015 aos 75 anos. A morte de Robin Benedict foi notável por ter sido um dos primeiros casos de grande repercussão em que a maior parte da culpa pelo que aconteceu foi colocada diretamente na vítima. Enquanto Robin era humilhada pela imprensa na época, Douglas, que confessou o crime, era tratado com toda a delicadeza possível. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro o caso e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Agora veremos os nomes dos membros do canal. Até a próxima e tchau!